E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de criação de roteiro cinematográfico para filmes históricos. Eu sou o Cristiano e estou muito feliz em ter vocês aqui comigo nessa aventura pela história do cinema. Prontos para pesquisar? Então venham comigo. Aqui, como vocês podem ver, no dia 28 de dezembro de 1895, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica, certo? O primeiro filme a ser exibido foi, como vocês estão vendo aí, La Sortie de Lancine Lumière à Lyon. Desculpe meu francês. Tá. A saída da fábrica Lumière em Lyon. Essa icônica filmagem aconteceu na tarde do dia 22 de março de 1895. A filmagem, não a exibição. A exibição foi no dia 28 de dezembro de 1995, mas a filmagem foi no dia 22 de março de 1995. Eu também me confundi um pouco quando vi essas datas aí. Certo? Ela gravou o quê? A saída da fábrica da família dos cineastas, certo? Diferente de hoje em dia, vocês podem observar aí, as pessoas eternizadas pelos Lumière não faziam ideia do que seria aquela coisa diante deles. Talvez uma das tantas máquinas usadas para tirar fotos da época. O que para nós historiadores se mostra uma boa fonte histórica. Diferente de hoje em dia, né, quando as pessoas não podem ver uma câmera que está fazendo poses, né, para aparecer na filmagem, naquela época, essas pessoas, elas são elas mesmas. Elas continuam o seu trajeto. Elas estavam saindo da fábrica e assim continuaram. Nem sequer observaram aquele estrambolho, aquela caixa de abelha na frente deles. Vamos prosseguir então. Antes, né, apesar desse acontecimento representar o surgimento do cinema para a historiografia, nós vamos voltar um pouco mais no tempo. Vamos voltar até as sombras. Observem a imagem aí. As primeiras técnicas usadas para tornar a imaginação ativas e as imagens moventes. Aqui vamos considerar o teatro de sombras como um precursor do cinema, certo? Uma arte milenar que surgiu no sudoeste da Ásia e muito importante culturalmente, tanto na China, Indonésia, Malásia, Tailândia e Camboja. Certo? Era fácil, né, pessoal, fazer um teatro de sombras. Hoje em dia muitas pessoas ainda usam essa técnica em alguma apresentação, alguma coisa, né? Você coloca uma tela translúcida, né, geralmente branco, e você projeta sombras nela. Esse era o processo de teatro de sombras. Então vamos para frente. Agora, né, para ver sombras é preciso luz. E não poderíamos ter chegado àquela exibição no Grand Café sem antes dominássemos essa relação de sombra-luz e fôssemos capazes de gravar imagens em uma superfície fixa. E essa corrida pela fotografia teve início bem lá atrás, cerca de 350 a.C., com as primeiras experiências fotográficas de químicos e alquimistas. E esse período todo, né, quase 1000 anos, levou a nossa primeira fotografia. A que vemos aqui, ela foi projetada pelo francês Joseph Niepce. Ela aconteceu no verão de 1896, certo? Ele só precisou de 10 anos de estudo sobre as propriedades do cloreto de prata sobre o papel e os conhecimentos adquiridos pelos pesquisadores antes dele, para que ele conseguisse essa maravilhosa dessa imagem aqui que a gente pode ver, tá bom? Seguindo adiante. Agora que vimos como foi possível gravar as imagens em uma superfície, né, chegou o momento de colocar essa imagem em movimento, certo? A etimologia da palavra cinema é a abreviação de cinematógrafo, onde cine, certo, vem do grego e significa movimento. Já o sufixo ágrafo aqui significa gravar. Assim nós temos o movimento gravado. E aqui nós temos então, com essa ideia de imagem gravada, nós temos o cinematógrafo, certo? Ele foi inventado por Leon Bowley no ano de 1892. Ao contrário dos outros aparelhos contemporâneos ao cinematógrafo, ele permitia gravar e projetar as imagens, tornando as atividades mais práticas. Como é que ele fazia isso? Para gravar um filme, essa sensacional máquina, para a época, claro, né, imprime uma sucessão de fatos numa película de celulose.
uma matéria que reage a... Ó, o que é a celulose? A celulose é uma matéria que reage à luz quando ela entra em contato a partir de uma objetiva e essa imagem é fixada nesse papel, certo? Ó, graças a uma manivela é possível visualizar as imagens do filme, certo? A manivela vai rodando, o filme vai passando, as imagens vão gravando simultaneamente. Ó, para a difusão da película, ou seja, para que a gente possa projetar, né, projetar essas imagens em movimentos, é acesa uma lâmpada por detrás da tela, né, por trás do filme, e gira-se a manivela para que as fotos sejam projetadas uma após a outra na grade do ecrã, dando a sensação de quê? De movimento. Então, aqui nós temos o Bowley, que foi quem? O criador do cinematógrafo. Só que nós sabemos que a história é feita por quem conta, certo? E aqui voltamos aos irmãos Lumière, certo? Por quê? Porque nós voltamos a ele aqui nesse ponto. Porque foram eles que patentearam a invenção de Bowley, certo? E todo mundo acredita que foram eles os inventores, mas não foram, certo? O que não diminui em nada a importância desses dois, vamos dizer assim, super inventores, né? Para a história do cinema. Ainda mais, gente, que os irmãos Lumière, certo? Eles já trabalhavam com fotografia há muito tempo, certo? Então, provavelmente, já estavam acompanhando a invenção de Bowley e encontraram uma oportunidade de mercado, quem não aproveita, né? Continuando, aqui nós temos Edward Muybridge, certo? O que ele fez, gente? Ó, o que esse cara fez? Ele criou o zoopraxiscópio. Que diabo é isso, né? Ó, primeiro, ele foi convidado por dois apostadores de corrida de cavalo, né? Que um dizia que o seu cavalo, quando era tão rápido, quando corria, as suas patas ficavam acima do chão, as quatro patas fora do chão. O cara falou, impossível, tá mentindo. Então, convidaram o Muybridge para quê? Para que ele pudesse tirar fotos no momento que o cavalo estava correndo para saber. Só que estava sendo difícil. O que o Muybridge fez? Ele colocou 12 câmeras no trajeto do cavalo e quando o cavalo ia passando, essas câmeras iam disparando, certo? Então ele conseguiu várias imagens sequenciais. Claro que ele comprovou a teoria do cara, né? Mas aí ele precisava de um aparelho que pudesse comprovar pudesse mostrar o que ele criou. Então ele criou o zoopraxiscópio, né? E aí temos essa imagem que ele conseguiu. Observe, em alguns segundos o cavalo está com as quatro patas arriadas do chão, vamos colocar assim, certo? Para frente, então. Certo? Ó. Ah, tá. Para fechar nosso tour, né, pelos primórdios do cinema, não podia faltar o cinetoscópio. Gente, o cinetoscópio era um concorrente direto ao cinematógrafo, certo? Por quê? O cinetoscópio, enquanto na França estavam tendo, na Europa estava tendo, nos Estados Unidos estava tendo a mesma coisa. E lá o grande concorrente era quem? Era Thomas Edison e sua Edison Laboratories, sua empresa, a Edison Laboratories, onde ele juntava vários cientistas para desenvolver várias coisas ao mesmo tempo. Entre elas, o que? A ideia do cinema, de colocar a imagem em movimento. Então, ele criou, um dos seus engenheiros, o William Dixon, ele criou o cinetoscópio, certo? O espectador do aparelho, né, você chegava lá, você pagava um cent, certo? Um cent, colocava a moedinha e botava o olhinho lá no visor e ficava lá até o filme acabar. Esse filme poderia durar de 5 até 15 minutos. Continuando, nós vamos ter então então nós vamos ter lá em 28 de dezembro não só, né, a saída da fábrica, nós temos também a chegada do trem à estação de La Ciotat. Com certeza, gente, esse é um dos filmes mais emblemáticos e famosos. Famoso porque tem várias teorias em cima dele. Até a lenda de que as pessoas saíram correndo na hora que ele foi projetado. Que viram o trem chegando, eles acabaram se esvaindo do teatro. Não sei se isso é verdade, até porque
não foi apenas um, mas foram 10 filmes de curta duração que os irmãos passaram lá, né? Então, se eles correram logo em seguida do trem, não sobrou muita coisa para ninguém chegou lá para ver, né? Então, não creio que seja verdade. Tá, mas antes de encerrarmos, né, vamos ver algumas curiosidades históricas, ó. O primeiro cinema, gente, o primeiro cinema do mundo foi o Éden Teatro. Ele fica na cidade de Ceuta, na França. Era lá onde os irmãos Lumière costumavam passar as férias. E, aproveitando o ensejo, né, dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, eles projetaram seus filmes naquela época. E olhem lá, gente, ó, tá certo, em Ceuta, na França, em 1995, né, certinho, 28, em 96, em 8 de julho, estava acontecendo a mesma coisa, as mesmas imagens estavam sendo passadas na onde? No Brasil, certo? Aqui, ó, lá no Teatro Cassino Fluminense, ok? Então essa é outra curiosidade nossa. Primeiro, 6 meses depois da exibição em Paris, é realizada a primeira exibição de filmes no Brasil. Então o Brasil não ficou muito atrás, né? Tudo bem, pessoal, não sei o que vocês acharam, mas eu gostei bastante aqui com vocês. Mas, ó, para que vocês me ajudem, certo, no meu estágio, e eu posso ajudar vocês com um certificadozinho, eu preciso que vocês entrem no link, certo, que está na descrição do vídeo, abaixo, e cliquem nele, entrem na página lá e respondam ao questionário. Esse questionário vai recolher o e-mail de vocês e com ele eu vou saber que vocês estiveram lá presentes estiveram lá presentes. Não se preocupem, a nota é 7, certo? A nota mínima é 7, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar um 7, tá bom? Respondam lá e um abraço, até mais.